conhecem. A gente, para falar sobre as neoplasias intraepiteliais cervicais, a gente deve falar sobre o câncer do colo do útero, porque preventivamente é a intenção de se ter essa abordagem das neoplasias e o diagnóstico e o tratamento precoce dessas lesões. O câncer do colo do útero é o quarto tumor mais comum nas mulheres em todo o mundo, tendo uma prevalência de 7,9% em todas as mulheres. No nosso país, no Brasil, foi estimado no biênio de 2018 e 2019, 16.370 novos casos de câncer do colo do útero, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres. Isso é uma estimativa do INCA. E também falar sobre as neoplasias intraepiteliais cervicais, a gente obrigatoriamente tem que falar sobre o HPV, que não é necessariamente apenas se ter um HPV, mas sim uma persistência da infecção por esse vírus, que é um pequeno vírus da família Papillomaviridae, de 8.000 pares de 8.000 pares de cópia, de dupla hélice de DNA, que possui três regiões. Uma região regulatória, e que essa região regulatória é por onde inicia a replicação viral, e duas outras regiões, que é a região precoce e a região tardia, que é onde termina a regulação dessa replicação viral e onde eu tenho a interferência justamente nesses genes supressores de tumor, que é o P53 e o PRB principalmente. O HPV, ele tem um tropismo pela célula, devido a receptores específicos nessas células da pele e da mucosa, e devido justamente a microlesões, devido ao atrito, a fissuras provocadas na mucosa e na pele, ele vai infectar essa localização, e justamente a infecção vai se iniciar na camada basal da epiderme. Existem mais de 100 subtipos de vírus descrito de HPV, e apenas 40 tipos vai infectar a região anogenital. 20 deles são oncogênicos, que vão levar a câncer de boca, orofaringe, região anal, vulva, colo do útero e pênis. Sabe-se hoje que em torno de 80% de todas as mulheres mundialmente, elas podem estar infectadas pelo vírus. Mas essa infecção, ela não quer dizer que elas vão desenvolver algum tipo de câncer. Apenas 1% de todas elas vão desenvolver um dia um câncer de colo de útero. Atualmente, implica, esses 80% de mulheres infectadas no mundo, implica 630 milhões de pessoas com infecção genital pelo HPV. Os HPVs, eles são classificados em baixo risco e alto risco. Isso quer dizer, alto risco é alto poder oncogênico e baixo risco, baixo poder oncogênico. Os principais tipos de baixo risco são o 6 e o 11, o alto risco, o 16 e o 18. Como eu já falei, o HPV está relacionado a vários tipos de lesão. Os de baixo risco, eles são responsáveis, principalmente o 6 e o 11, eles são responsáveis por 10% de todas as lesões cervicais de baixo grau e 90% de todas as verrugas genitais. O HPV 16 e o 18, que são os de alto risco oncogênico, eles são responsáveis por 25% de todas as lesões cervicais de baixo grau e em torno de 50% a 60% de todas as lesões cervicais de alto grau. São responsáveis também por causar
70% dos cânceres de colo do útero, 44% dos cânceres de vulva, 56% dos cânceres de vagina e 87% de todos os cânceres de ânus. Um dos tipos de prevenção para a infecção pelo HPV é a vacinação contra esse vírus, que é disponível no país a vacina quadrivalente, que é contra o vírus 6, 11, 16 e 18, é feita em meninos de 11 a 14 anos e em meninas entre 9 e 14 anos, em 2 doses, com intervalo de 0 a 6 meses, e também, recentemente, foi disponibilizada para imunossuprimidos, mulheres, foi disponibilizada ano passado, em 2020, e nessa publicação recente, de 2022, agora em julho, foi disponibilizada para homens até 45 anos, imunossuprimidos, portadores de HIV, pacientes oncológicos e transplantados. E nessa faixa etária é liberado 3 doses, 0, 2 meses e 6 meses. Também existem alguns estudos que mostram a importância da vacinação em pacientes que têm infecção pelo HPV. Litt, em 2020, ele publicou que, apesar da vacina, ela não tratar essas pacientes que têm essas neoplasias intraepiteliais cervicais, mas elas podem ajudar a diminuir a recidiva. E Harrison, em 2020, ele também defende que pacientes que são pessoas que são profissionais da área de saúde, elas também devem ser vacinadas por conta que trabalham diretamente com aerosóis, com partículas dispersadas no ar por esse tipo de vírus e que tem um maior risco, tanto com infecções por HPV, em outras regiões, mas principalmente por infecções de HPV em regiões nasal e de orofaringe. E que, por isso, elas deveriam ter a facilitação de vacinação. Mas no país ainda não é disponível nessas situações. Na prática clínica, a gente tem conseguido para algumas pacientes, através de relatório, na situação que Litter defende em 2020 em pacientes em tratamento para neoplasias intraepiteliais. Quanto ao rastreamento do câncer do colo do útero, a gente usa o exame de Papa Nicolau, que é a colpocitologia. Apesar dela ter uma baixa sensibilidade de 50%, ela tem uma alta sensibilidade. E no Brasil ainda não existe nenhum guideline, nenhum estudo que mostra a determinação da gente usar o teste DNA HPV. Primeiro, porque são testes extremamente caros e que não são disponibilizados para toda a população, apesar dela melhorar bastante a sensibilidade da colpocitologia. Alguns países, como os Estados Unidos, eles usam algumas estratégias de triagem muito eficazes no seu rastreamento. Então, todas as sociedades nos Estados Unidos, eles preconizam o rastreamento do câncer do colo do útero com o uso do DNA HPV. Então, como é que eles fazem? As sociedades. Primeiro que eles usam. Aqui no Brasil, que eu esqueci só de dizer, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento entre 24 e 65 anos, e ele é feito se 2 exames normais, ele é feito trienalmente. Nos Estados Unidos, ele é feito apenas a Sociedade de Ginecologia Oncológica, que ela faz a partir dos 25 anos. Todas as outras sociedades, eles fazem a partir de 21 anos. E aí, eles fazem
tanto a Sociedade Americana do Câncer, como a Sociedade Americana de Colposcopia e Patologia Cervical, quanto a Sociedade de Tarefa de serviços preventivos dos Estados Unidos, Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, que é a ACOG, Colégio Americano de Médicos, eles rastreiam de 3 formas. Ou eles fazem a citologia a cada 3 anos, ou ele usa o teste de DNA HPV a cada 5 anos, ou eles usam a associação da citologia com o teste de HPV a cada 5 anos. E as pacientes que são vacinadas com HPV não muda sua forma de rastreamento. As pacientes esterectomizadas, elas não devem fazer nenhum tipo de rastreamento desde que não tenham tido nenhum tipo de lesão intraepitelial cervical. E aquelas pacientes acima de 65 anos que também não tenham tido nenhum tipo de lesão, não devem rastrear também de nenhuma forma. Então, o rastreamento é de 21 a 65 anos e apenas a Sociedade de Ginecologia Oncológica que faz o seu rastreio entre 25 e 65 anos. A terminologia das neoplasias intraepiteliais cervicais, ela mudou ao longo dos anos. E hoje em dia, a gente, em vez de falar NIC, que é neoplasia intraepitelial cervical, a gente tende a falar lesões intraepiteliais de alto grau e lesões intraepiteliais de baixo grau. Isso é uma terminologia que a gente usa para o padrão citológico e para o padrão histológico em algumas universidades, em algumas instituições, mantém-se o padrão neoplasia intraepitelial cervical, NIC. Então, adentrando realmente nas neoplasias intraepiteliais cervicais, conceitualmente, é uma lesão escamosa pré-maligna do colo do útero, diagnosticada através da biópsia cervical e confirmada pelo exame histopatológico. É passível do tratamento com grande eficácia e o objetivo na sua identificação é justamente a prevenção para a ocorrência do câncer do colo do útero e também deve-se evitar sempre o sobretratamento, porque se sabe que a maioria dessas lesões, elas regridem espontaneamente e a gente deve esperar a sua regressão espontânea. Falando sobre as lesões intraepiteliais de baixo grau, as suas alterações citopatológicas clássicas, elas são um halo claro perinuclear irregular, ela tem também irregularidade no seu formato, então nós vemos aqui células irregulares em formato, também com núcleos irregulares, a gente vê binucleação, então uma única célula com 2 núcleos, a gente vê um aumento da relação núcleo-citoplasma, então a gente vê o aumento do núcleo em relação ao citoplasma, a gente vê uma hipercromasia nuclear, então a gente vê um aumento da coloração do núcleo e uma cariomegalia e cromatina de distribuição irregular. Então a gente vê também um aumento da cromatina dessas células. Só que todas essas alterações celulares, quando a gente compara lá na frente com as lesões intraepiteliais de alto grau, a gente vê que as anormalidades celulares nas neoplasias intraepiteliais de alto grau são bem maiores do que as de baixo grau. Quanto às alterações histopatológicas, a gente vê um alargamento do padrão celular, alargamento nuclear e irregularidade no seu revestimento, um discreto espessura também do epitélio,
uma hipercromasia e discretose superficial, cariopequinose, binucleação e coilocitose, discreta agregação da cromatina e possível proeminência dos núcleos. São alterações histológicas que são visualizadas pelo patologista na coloração da lâmina. Quanto à colposcopia, quando a gente vai avaliar a paciente colposcopicamente, a gente vai ver epitélio aceto branco, tênue normalmente, a gente vê pontilhados, a gente nessa foto aqui, a gente vê um pequeno epitélio aceto branco, tênue nessa região. Essa mesma paciente, a gente vê aqui que teve o epitélio aceto branco no lábio anterior. A gente vê, quando a gente coloca o iodo, a gente vê a não captação pelo iodo. E aqui nessa mesma região, onde a gente viu o epitélio aceto branco, a gente vê que não corou com o iodo. Nessa região, nessa outra foto da colposcopia, que a gente vê também um epitélio aceto branco nessa região, certo? A gente vê um pontilhado fino nessa também no lábio posterior. Nessa outra imagem, a gente vê um epitélio aceto branco em todo o lábio posterior e aqui no lábio anterior. E nessa outra imagem, também na colposcopia, a gente vê o epitélio aceto branco, uma área também de pontilhado e uma pequena área de mosaico. Essas são as representações que a gente pode encontrar na colposcopia, representando lesão intraepitelial de baixo grau. Como eu tinha falado, a lesão intraepitelial de baixo grau, ela pode regredir espontaneamente em quase 60% das lesões. Em pacientes mais jovens, abaixo de 20 anos, essas lesões chegam a regredir até 90% das vezes. A persistência já é mais rara nas pacientes com lesões de baixo grau, então chegando até 32% das vezes, e a evolução ainda é mais rara ainda, ocorrendo apenas em 1% das vezes para tumor invasivo. A conduta nessas neoplasias intraepiteliais de baixo grau, ela é expectante. Então, como é que a gente deve proceder nessas pacientes? Citologia, semestralmente. Então, eu faço uma citologia e vem neoplasia intraepitelial de baixo grau. Eu faço uma citologia em 6 meses. Existem algumas referências bibliográficas que ela fala que nem colposcopia nessas pacientes eu devo fazer. E outras que dizem, se você fizer uma colposcopia, não está errado. Por quê? Porque existem algumas pacientes mais ansiosas que outras, que vão perder o segmento. Então, se você fizer a colposcopia, você está autorizado cientificamente a ser realizado. Mas o tratamento expectante sempre é a indicação. Então, vamos prosseguir como é que deve ser feito. Então, citologia em 6 meses, 2 resultados subsequentes negativos. A partir daí, rastreamento trienal. Se por um acaso eu tiver, nesse período das citologias semestrais, uma citologia negativa, uma citologia positiva, ou se eu resolver fazer uma colposcopia e ela der alterada, eu vou partir para a biópsia. Se no caso eu fizer uma citologia
e der alterada, e eu fizer uma colposcopia e der negativa, eu tenho que avaliar bem o, o canal endoscervical e a vagina. Lembrar sempre de que essa paciente tem vagina, que eu não posso fazer nenhum procedimento invasivo sem examinar bem todo o canal vaginal dessa paciente. Ressaltando, tratamento de lesão intraepitelial cervical deve ser sempre conservadora, principalmente naquelas pacientes jovens que têm vontade de desejo reprodutivo, para evitar essa paciente evoluir mais na frente com incompetência istmo cervical. A gente deve ter a menor intervenção possível, o menor tratamento possível e a maior observação possível. E, mais uma vez, atentar para aquelas pacientes com idade inferior a 24 anos e com desejo reprodutivo. Quanto à gestação e a associação às lesões intraepiteliais cervicais de baixo grau, a gente não deve fazer nenhuma excisão e nenhuma ablação cervical. Essas pacientes, mesmo que tenham anteriormente uma citologia com lesão intraepitelial de alto grau ou células de significado indeterminado, com risco de alto grau, elas não devem ser submetidas à biópsia e nem fazer nenhum método invasivo. Elas devem ser avaliadas 4 semanas após o parto e devem ser tratadas de acordo com o resultado que der após essa avaliação pós-parto. Quanto às lesões intraepiteliais de alto grau, essas que são as lesões intraepiteliais verdadeiras, porque algumas literaturas, elas nem consideram as lesões intraepiteliais de baixo grau como uma neoplasia intraepitelial cervical mais, e uma lesão precursora do câncer do colo. As lesões de alto grau, no Brasil, elas acometem e estão presentes em 0,5% de todos os exames realizados de Papa Nicolau, e elas representam 9,7% de todos os exames alterados. Elas se subdividem em NIC2 ou NIC3. Os NIC2, 5% deles podem evoluir para o carcinoma invasor. Em contrapartida, o NIC3, 12 a 20% evoluem para o carcinoma invasor. Quanto às alterações celulares, atualmente, quando a gente vê as classificações citológicas e histopatológicas, normalmente já vem lá, NIC2, NIC3, lesão de alto grau. A gente já não vê mais essa subdivisão entre NIC2 e NIC3. Mas, quando a gente vê pacientes muito jovens, que um pouquinho mais na frente eu vou falar, a gente deve pedir uma avaliação para o patologista para fazer justamente essa identificação, para a gente tentar poupar essa paciente de um tratamento um pouco mais invasivo e fazer uma conduta mais expectante. Essas alterações celulares das lesões de alto grau, elas são mais pronunciadas do que as de baixo grau, como eu já tinha falado. Elas têm um aumento da relação núcleo-citoplasmática, tem uma condensação grande da cromatina, com a distribuição irregular, tem um contorno nuclear mais assimétrico e com uma pronunciada hipercromasia. E as células podem ter vários graus de hiperqueratinização.
Então, vocês notam que são alterações celulares semelhantes da lesão intraepitelial, apenas com um grau mais avançado. Quanto aos critérios histopatológicos, eu tenho vários graus de altipias, principalmente nas camadas mais profundas, que nas lesões intraepiteliais são nas camadas mais superficiais. Eu tenho células com redução de maturação, perda do volume citoplasmático, aumento do volume nuclear. Eu tenho núcleos hipercromáticos, tenho uma cromatina grosseira e tenho vários graus de mitose. Uma coisa que chama a atenção para as neoplasias intraepiteliais de alto grau são os marcadores, que são bastante estudados hoje em dia e que são avaliados na imunohistoquímica para essas lesões de alto grau, que são o P16, o KI67, o P53 e o PRB, que a presença desses marcadores, eles são sugestivos de um maior risco evolutivo e de um maior risco de recidiva. Ainda não se sabe de direito se essas pacientes elas têm uma dificuldade no tratamento e como vai ser realmente essa recidiva, tá? Mas ainda tem muitos trabalhos que devem ser avaliados, mas é um grande fator, é um grande fator de associação, principalmente com o NIC3, tá? Que deve vir novidades por aí. Aqui são exemplos de colposcopia das lesões intraepiteliais de alto grau, em que a gente vê lesões mais marcantes do que as neoplasias intraepiteliais de baixo grau, em que a gente vê uma região mais marcada e bem delimitada de epitelioaceto branco. Então, a gente vê uma área de epitelioaceto branco mais denso, com uma área de mosaico, já vê uma área de mais de pontos de pontilhado, que indica uma vascularização intensa nessa região. Aqui no lábio anterior, a gente também vê um epitelioaceto branco denso. Nessa mesma foto, onde a gente botou o ácido acético na colposcopia, a gente bota o iodo e a gente vê que não cora com o teste de Schiller. Nessa outra imagem aqui de cima, quando a gente bota o ácido acético, a gente vê realmente o adensamento com epitélio aceto branco bem denso, um epitélio, uma área de mosaico no lábio anterior também, uma área de pontilhado, que são sugestivas de lesão intraepitelial de alto grau quando a gente vê uma colposcopia dessa. Aqui, uma outra colposcopia sugestiva de lesão de alto grau, onde a gente vê bem delimitado um epitélio aceto branco. Aqui nessa região mais densa, a gente vê aqui essa setinha vermelha mostrando um sinal da margem. Aqui também nessa região, uma área de epitélio aceto branco denso. Aqui no lábio posterior, uma área de epitélio aceto branco bastante denso, adentrando o canal endocervical, ocupando todo o lábio posterior. E aqui nesse outro colo do útero, você vê que é o colo praticamente todo tomado por epitélio aceto branco. E aqui já com uma área de uma neovascularização mais acentuada. Quando a gente vai avaliar o tratamento das lesões intraepiteliais de alto grau, a gente pode ter vários tipos. A gente pode ter um tratamento expectante, a gente pode ter uma conduta ativa excisional, mas a gente tem que considerar se a paciente tem uma prole ou não
E quanto às condutas ativas, a gente tem que considerar se vai ser uma cirurgia de alta frequência, se a gente vai fazer uma contornização, se a gente vai usar o laser, se a gente vai fazer uma esterectomia nessa paciente. Para as lesões intraepiteliais de baixo grau, a esterectomia ela nunca deve ser utilizada. E também a escolha do tratamento depende muito da tecnologia que você tem à mão, do treinamento do ginecologista e da experiência do profissional. As medicações, como o Imiquimod, o 5-fluorouracil, essas medicações normoablativas, normalmente para as neoplasias intraepiteliais cervicais, a gente não usa para as de alto grau, tá? Existem alguns trabalhos que até mostram, hoje em dia, que a associação do Imiquimod pós-realização de CAF tem diminuído a recidiva para aquelas pacientes que têm o P16 positivo, mas ainda são trabalhos, ainda estão em fase elucidativas de resultados mesmo. E os também do Imiquimod, existe algum, ou do 5-fluorouracil, existem alguns trabalhos que mostram que podem ser utilizados como tratamento primário para algumas pacientes com lesão intraepitelial de alto grau e que tem contraindicação de procedimentos cirúrgicos, mas também estão em fase experimental. O tratamento base de uma lesão intraepitelial de alto grau é a cirurgia de alta frequência, que é o CAF, que consiste na retirada em formato de cone, com a delimitação de toda a região onde a gente tem o epiteliocito branco, a área de mosaico, onde a gente tem a lesão. Ela é feita através do uso do colposcópio, a gente delimita a lesão e tira toda aquela área alterada. Então, a gente vem com o aparelho da cirurgia de alta frequência, delimita a profundidade que a gente vai adentrar no canal endocervical e tira a lesão em formato de um ponto. A esterectomia, sempre a esterectomia simples, que a gente tira, que a gente faz. O ovário nunca é tirado por conta de uma neoplasia intraepitelial de alto grau e apenas naquelas pacientes com prole constituída. Os pacientes jovens que têm lesão intraepitelial de alto grau, deve ser sempre diferenciada se elas têm NIC2 ou NIC3, como eu tinha falado anteriormente, né? A gente deve pedir essa avaliação para o patologista que está avaliando a biópsia dessa paciente, para determinar se ela tem um NIC2 ou se ela tem um NIC3. E o teste de HPV não deve ser utilizado porque 80% dessas pacientes mais jovens, elas vão estar infectadas pelo HPV, e principalmente o HPV de alto risco. Então, elas não vão mudar, a presença do HPV não vai mudar a nossa conduta. Então, nessas pacientes jovens, abaixo de 20 anos, como é que vai ser a nossa conduta frente à lesão? As pacientes que têm NIC2, nós podemos fazer o tratamento conservador para elas. Então, a gente pode fazer um controle de citologia a cada 6 meses. E se tiver negativo, a gente pode fazer o controle trienal. Caso tiver alguma alteração, né, em uma dessas citologias, a gente passa a fazer esse roteirinho. E a partir do NIC3, a gente já passa para esse roteiro. Então, como é que funciona? Se a gente tem a junção escamocolunar não visível, a gente já parte para o CAF. Ou então, se eu tive um NIC2 e eu tive alteração citológica, eu passo para a cirurgia de alta frequência.
Caso eu não veja a junção escamo-colunar e eu tenho achados menores, o que são esses achados menores? Eu tenho epiteliocito branco mais tênue, eu tenho um mosaico mais tênue, eu tenho um pontilhado fino. O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer um segmento com a citologia a cada 6 meses por 2 anos. Se essas citologias estiverem normais por 2 anos, eu continuo fazendo o meu segmento trienal. Tudo ok. Caso a minha JEC não seja visível, se minha JEC seja visível e eu tenha achados maiores, eu parto para uma biópsia. Se a minha biópsia estiver negativa, eu continuo fazendo a minha citologia por 1 ano. Se as minhas citologias derem alguma alteração, eu vou fazer uma nova biópsia. Caso as minhas citologias derem normais, eu vou seguir por mais 1 ano. Caso nesse mais 1 ano alguma citologia der alterada, eu vou fazer a exéresis da lesão. Aí eu parto para esse exame, que seria um novo CAF, tá? Quanto às alterações, as neoplasias intraepiteliais cervicais de alto grau e gestação. Se eu tenho suspeita de doença invasiva, se eu não tenho suspeita de doença invasiva, eu vou fazer apenas a observação com colposcopia e citologia a cada 12 semanas durante a gravidez. Se por um acaso eu tiver alguma modificação da minha colposcopia ou se essa citologia progredir, eu vou fazer uma biópsia. Curetagem ou amostragem endometrial não é permitida, eu vou adiar uma nova colposcopia se eu não mudar meu padrão da colposcopia da minha citologia. Eu vou adiar minha colposcopia 4 semanas depois do parto e o CAF e a conização não é feita numa lesão de alto grau, a não ser que eu tenha suspeita de invasão. Fiz o tratamento das minhas pacientes com neoplasia intraepitelial de alto grau. Como devo fazer o segmento? Margens estão livres, acompanhar com citologia, fazer a cada 6 meses. E nesse 1 ano, eu vou fazer uma colposcopia. Estando tudo normal nesse 1 ano, eu vou fazer a minha citologia anual por mais 5 anos. Margem comprometida. Eu vou fazer citologia e colposcopia semestral por 2 anos. Estando negativa, eu vou passar a fazer minha citologia por 5 anos. E a partir daí, trienal. Caso nesse meu segmento eu tenha uma citologia que dê lesão intraepitelial de alto grau, ou eu tenho uma citologia intraepitelial alto grau residual ou recorrente, ou a paciente não tenha possibilidade de acompanhar, eu vou fazer um novo CAF. Se esse novo procedimento ele vier negativo, eu vou fazer um teste de HPV com 12 e com 24 meses. Se vier negativo, eu faço a minha citologia trienal. E esses segmentos são pela Febrasgo, tá? Mas, segundo a ACOG, que é a Associação do Câncer de Ginecologia e Obstetrícia Americana, todas as pacientes que tiveram o tratamento de lesão intraepitelial de alto grau, elas devem receber a vigilância continuada com teste de HPV em intervalos de 3 anos por pelo menos 25 anos, quando elas têm expectativa de vida de pelo menos 25 anos. Então,
eles colocam que essas pacientes que têm a infecção pelo HPV e que desenvolvem algum tipo de neoplasia intraepitelial, elas persistem com uma possibilidade de recidiva ao longo desses 25 anos e que é imprescindível a manutenção do segmento dessas pacientes. Obrigada, gente. E realmente fazer a prevenção, seja com a citologia, seja com o DNA, HPV, é o mais importante. Estou aberta para dúvidas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Doutora Marina, parabéns pela aula. Queria perguntar, lá no Primavera, como seria para a gente fazer CAF? Tem cirurgia de alta frequência? Tem sim. Quem é que está falando que eu não estou vendo? Deixa eu parar aqui a apresentação. Minha câmera não Oi, abre. Stephanie. Minha câmera não Tem abre sim. nesse aplicativo. Tem sim, Stephanie. O CAF fica no centro cirúrgico. Tá. Tem o CAF, tem todas as fronteiras, Então tá joia. Nunca precisei certo? não saber. E a outra dúvida que Tem eu sim. tenho é quando precisa fazer pesquisa de canal endocervical. Aí você sugere o quê? Uma curetagem de canal? Dá para fazer ambulatório? Tem que ser em centro cirúrgico? Dá para fazer no ambulatório. Lá a gente tem tanto a Nova que quanto tem as curetas tradicionais, Certo. Então daria certo? para fazer lá. Dá. E tem os anestésicos para você fazer topicamente lá. Se você quiser fazer a anestésico local lá, você pode fazer. Da mesma forma que a gente coloca o DIU, as meninas te disponibilizam lá, Tá joia. Obrigada. viu? Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Não? Então, a gente pode encerrar, né? Muito obrigada. Boa noite, Parabéns, Razi. doutora Marina. Foi ótima a aula, tá? Estou aqui quietinha, mas eu Obrigada. estou ouvindo e assistindo tudo. Certo. Obrigada. Então, pronto, gente. Obrigada. Boa noite. Bom descanso a todos. Obrigada pela participação.